E aí, meus queridos? Eu tô num lugar muito lindo agora aqui, olha só. Ó, tá vendo? Agora, olha só que delícia isso aqui. São agora meio-dia e pouco. Eu tô aqui no Parque da Aclimação. E queria gravar um divã pra você agora. Pedido do nosso aluno Cláudio Lopes. Mandou uma mensagem hoje muito bacana. Queria compartilhar com vocês aqui um pouco dessa experiência. Acho que vai ajudar vocês aí de alguma forma. O Cláudio é um alfartano, como muitos de vocês. Está estudando para concurso. Está tentando mudar a vida dele. E essa semana ele acorda de manhã com uma notícia do falecimento de um grande amigo. E após aquela notícia acaba desestabilizando ele, tirando ele do foco e como qualquer notícia ruim faz conosco, né? Elas nos tiram do nosso centro, a nossa estabilidade. Foi o que aconteceu com ele hoje, essa semana. E ele me lança um desafio, ele lança uma pergunta, né, pra mim. E ele fala assim, professor, como é que faz para quando você enfrenta uma adversidade dessa, para você continuar caminhando na mesma frequência e continuar lutando pelos seus sonhos, né? Essa é uma pergunta dele, acho que uma pergunta de repercussão geral, né? Utilizando o termo do STF aqui. Tenho certeza que todos vocês, como eu também, ao longo do nosso dia a dia a gente acaba enfrentando adversidades que nos tiram do nosso norte, atrapalham nossos projetos e assim por diante, né? E como a maioria de vocês que me seguem aí são concurseiros, acredito que o concurso público seja um dos projetos mais importantes que você tem na sua vida hoje. E por essa razão você precisa de estabilidade emocional para você continuar correndo atrás desse sonho, desse objetivo. Só que a vida, ela não é uma linha reta, né? A gente até gostaria que fosse, mas ela não é. A gente idealiza a vida uma linha reta, ou seja, não vai ter nada, não vai ter nenhum problema. Quando eu acordo de manhã, eu penso, hoje eu vou correr, hoje eu vou estudar, hoje eu vou sorrir, hoje eu vou ser feliz, vou amar, hoje eu vou ganhar dinheiro. Ou seja, todos nós, quando acordamos pela manhã, se você está num estado equilibrado de vida, você acorda com todos os melhores desejos do planeta. Tudo aquilo que para você é bom, é ideal, você acorda com esse desejo. Ao longo do dia nós vamos enfrentando situações que causam interferência nessa nossa paz emocional, nesse nosso equilíbrio mental. Então, por exemplo, eu acordei de manhã com todos os meus projetos e planos, de repente recebo a notícia de que um amigo faleceu. Então essa notícia, ela acaba criando uma interferência em tudo aquilo que você planejou que seria o ideal para o seu dia. E todos nós passamos por isso todos os dias, e essas interferências acabam atrapalhando a nossa caminhada e acabam às vezes nos desmotivando a continuar lutando pelo aquilo que a gente deseja. Que foi exatamente essa palavra do Cláudio, né? O Cláudio falou assim, poxa, cheguei em casa e não tinha mais vontade de estudar. Falei, não vou estudar hoje, vou estudar amanhã. E é isso que ocorre com toda a interferência emocional que a gente recebe no nosso dia a dia. Pode ser a notícia do falecimento de um ente querido, pode ser um cheque devolvido no banco, pode ter sido, sei lá, o carro quebrou, ou então como aconteceu hoje de manhã, quando eu estava estudando. Um maluco com um carro debaixo do meu prédio deu pau no alarme dele e ele ficou desesperado tentando arrumar e não conseguia. E aquele alarme ficou tocando durante vários minutos, eu acho que deu quase uma hora o alarme tocando até o seguro chegar. Isso interfere emocionalmente, né? E aí a grande questão é, o que fazer quando me deparo com uma interferência emocional que tenta tirar de mim o meu foco, a minha caminhada, tenta me desmotivar? Então, existe um exercício
que eu tenho praticado há pouco tempo, porque eu tomei conhecimento dele há pouco tempo e esse exercício tem sido muito útil para a minha vida, para minha estabilidade emocional, mas não é aquele ali não, tá? Ó. Oh, Jesus, olha lá. Então, que exercício é esse que eu tenho praticado? Primeiro, quando a interferência é causada por uma outra pessoa, eu tenho praticado um exercício de empatia. Então, por exemplo, eu contava com o auxílio de uma pessoa e esse auxílio não veio porque essa pessoa não fez, por algum motivo, que eu não sei. Inicialmente, quando a gente é frustrado pela ação de outra pessoa, a gente acaba colocando culpa naquela pessoa e a gente é insensível completamente às razões. Às vezes a gente nem para ouvir as razões daquela pessoa, simplesmente a gente é culpa por não ter conseguido aquilo para nós. Então o exercício da empatia te ajuda a resolver nesse ponto. E o que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. Então, por exemplo, naquele cara hoje de manhã que o alarme dele tocava e não parava de tocar, aquilo me irritou muito, porque eu estava estudando, e era um estudo que me exigia muita consideração, muito foco. E na hora que eu comecei a perceber aquela irritação, eu fiz um exercício de empatia, tentei me colocar no lugar daquele cara e tentar me imaginar na situação dele. Provavelmente ele estava tomando as melhores alternativas e soluções que ele achou na mente dele. E ele não pensou em desligar a bateria do carro. Eu teria pensado em desligar a bateria do carro, por exemplo. Mas ele não pensou, ele pensou em outras alternativas. A grande questão é, se eu estivesse no lugar dele, ele também estava preocupado, e era um senhor de idade que eu via da minha janela, junto com a sua esposa. E o engraçado é que veio um cara ir lá e começou a xingar ele, deu uma confusão na rua. Eu acho que com o exercício da empatia a gente consegue frustrar, a gente consegue diminuir esse tipo de interferência causada por outra pessoa. Um outro exemplo, isso aqui é no trânsito. Você está dirigindo lá no trânsito, tem um cara na sua frente lá, anda bem devagarzinho lá e você está doido para ultrapassar. Ou então um cara está vindo atrás de você, dando farol alto, querendo ultrapassar você, correndo. Então o exercício de empatia te ajuda. Né? Coloque-se no lugar do cara, será que o cara tem uma razão para fazer aquilo lá? Ou seja, tenta imaginar você na situação do cara. Esse exercício ajuda a gente a eliminar as interferências causadas por outras pessoas. Alguns fatos da vida, eles são naturais e eles não têm solução, como por exemplo a morte. Quando a interferência é causada pela morte, todo o sofrimento, toda a tristeza que você tem, ela é supernatural considerando a nossa existência humana, a gente sente mesmo. Por mais que a gente saiba que todo mundo vai passar por isso, nós nunca estamos preparados para passar por isso, salvo se você faça um exercício de preparação ao longo da sua existência. Então assim, no caso da morte, a sua cura é a sua aceitação. Né? Você vai se curar dessa tristeza, dessa angústia, aceitando que isso é um fato natural da existência humana. Que hoje foi o seu amigo, amanhã é um parente, amanhã sou eu. Né? Então todos nós passaremos por esse ciclo. Quanto mais consciência você tem disso, mais fácil se torna você administrar quando isso ocorre com outras pessoas. Eu não tive muitas mortes assim que eu senti profundamente, mas uma que foi o que eu mais senti na minha vida foi do meu avô. E aquilo realmente eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava de férias, estava na beira da praia e de repente eu voltei para Brasília correndo porque era um momento onde a família precisava estar junta, para suportar aquela dor. E foi uma dor, foi a pior dor de morte que eu senti na minha vida. O exercício que eu tive que fazer eu sinto aquela dor, e a partir do momento que passa todo aquele momento ali, a gente começa a recuperar a rotina da vida normal, porque a vida continua, literalmente a vida continua. E isso não é ser insensível, isso na verdade é ser capaz de administrar coisas naturais, né? Uma coisa que tem interferido muito a vida das pessoas quando elas estudam para concurso são as interferências de cunho emocional. Então, tenho certeza absoluta que você que está assistindo esse vídeo agora já deve ter passado por alguma situação onde você está envolvido emocionalmente com alguém e esse alguém não corresponde a essa emoção, a esse amor, a esse carinho. Geralmente casamento, a gente passa por esse tipo de situação.
às vezes uma relação com o pai, com a mãe que não está legal. O que a gente faz para a gente lidar com esse tipo de adversidade causada nas relações interpessoais com pessoas que nós convivemos, né? Além do exercício da empatia, que eu já mencionei aqui, que ele é muito útil, ele tem um poder fantástico, existe um outro exercício que você pode fazer, que é o exercício de compaixão. O que é o exercício de compaixão? Sentir compaixão é você nutrir um sentimento genuíno de doação sem esperar nada em troca. A gente fala isso como sendo algo muito próximo do verdadeiro amor. Para você que é cristão, você vai entender isso pensando em Jesus Cristo, né? E eu acredito que a maior parte, uma grande parte pelo menos de vocês que assistem esses vídeos meus são cristãos. Então, se apegar a esse tipo de postura como exemplo é muito útil, porque o exemplo de Cristo de doar-se sem esperar nada em troca foi algo muito poderoso. Foi tão poderoso que marcou a divisão da era ocidental, né, em termos de tempo, tanto que nós temos a nossa era dividida antes de Cristo e depois de Cristo. A compaixão dele foi tão poderosa que conseguiu mobilizar multidões e milhões de pessoas em todo o mundo, dividida em várias facções religiosas, mas todas elas unidas por esse amor em Cristo. Então, o exemplo dele foi um exemplo muito positivo, e junto com ele tem várias outras pessoas que têm deixado exemplos de compaixão no mundo. Podemos citar Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, próprio Dalai Lama hoje, que é um cara que tem me inspirado bastante. E você vai pesquisando, vai lendo, você vai encontrando pessoas que deixam um exemplo bacana de compaixão. Então, dentro da compaixão existe um outro sentimento muito legal chamado perdão. E, cara, se tem uma coisa que atravanca a nossa vida é o rancor. Então, se você tiver uma adversidade, geralmente a adversidade que gera o ódio no coração é aquela originária, por exemplo, de traição, ou então de quebra do vínculo de confiança, quebra do vínculo do amor. Essas quebras de vínculo geralmente geram um sentimento de ódio. Esse ódio fomenta uma disputa, então o nosso orgulho não deixa a gente se colocar no lugar do outro, nem ajudar o outro. Então a gente passa a ter uma atitude competitiva ao invés de cooperativa. E isso interfere também drasticamente nos estudos. Então, deixo para você esse exercício de compaixão, que é doar-se, ou seja, fazer, agir sem esperar nada em troca. Fazer simplesmente para que você sinta-se bem. Se você perceber, todo exercício e toda proposta que eu dei para você aqui agora para ajudar você a superar as adversidades que a vida te propõe, elas são propostas que estão atreladas a você. Ou seja, pouco importa o que as outras pessoas vão fazer por mim. A única coisa que importa é o que eu vou fazer por mim. Porque as interferências causadas pelas adversidades da vida me prejudicam. E elas vão ocorrer, porque elas são independentes de mim. E aí a questão é, eu vou colocar o meu poder de superação fora de mim, nas mãos de outra pessoa? Ou então vou esperar um milagre da vida acontecer para que eu fique bem? Não. Então, quanto mais você tiver domínio sobre este poder de fazer você mesmo se sentir bem, melhor para você. Então, qualquer exercício que faça você ficar bem, superar as adversidades e continuar estudando, continuar no foco do seu objetivo, ele passa por um primeiro requisito, que é exatamente assumir a sua responsabilidade de fazer isso. E é isso que eu deixo para você aqui agora de dica. Para o Cláudio aí que pediu esse divã, espero que essas palavras possam ajudá-lo e logicamente espero que ajude todo mundo, até porque tem sido essa minha prática. E para fechar, esse lugar que eu estou aqui agora, que é o Parque da Aclimação em São Paulo, é como se fosse o meu posto de combustível. Vocês estão vendo que visão linda? É um lugar onde eu venho recarregar minhas energias. Todos os dias eu enfrento dificuldades e desafios como todos vocês. Dificuldades das mais diversas ordens. Eu não tenho uma vida perfeita e longe de ser, né? Então tenho dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades de toda ordem, preciso de motivação todo dia.
Esse lugar é um lugar onde eu me inspiro. Então, geralmente, quando eu vim aqui, eu saio daqui transformado e muito inspirado. Por conta da lesão que eu adquiri no pé aqui, porque eu estava correndo muito, eu hoje venho uma média de 3 vezes por semana. Essas 3 vezes eu venho correr aqui nesse parque, vejo pessoas lindas, vejo pessoas fazendo a mesma coisa que eu, com energia muito positiva aqui. Isso me ajuda bastante a dar conta da sobrecarga de coisas que eu tenho no meu dia a dia. Sem contar essa vista maravilhosa que a gente tem aqui desse parque, muita natureza, muito verde, né? Cachorros caminhando e gente passeando. E aí eu finalizo esse divã com o Daniel Sena agora sobre as adversidades do dia a dia. Vai ser imagem linda ao meu fundo. Obviamente, desconsiderem parte dessa imagem que sou eu, porque eu estou atrapalhando um pouco a beleza dessa imagem. Mas espero que essa imagem possa inspirar vocês do jeito que ela me inspira. E acima de tudo, saiba que a vida é linda, vale a pena ser vivida, e por pior que seja o momento que você está vivendo, você pode ter certeza que assim como os outros momentos ruins que você viveu, ele vai passar. Então apenas respire e supere cada desafio seu. Bom dia, um bom domingo para todos vocês. Beijo no coração. Fui.